Bom dia, povo amado do Senhor. Bom dia, família abençoada. Vamos para mais um dia, mais uma live, uma sexta-feira abençoada, caminhando aí para o final de semana. Bom dia, Sil. Bom dia. Hoje é o nosso último dia e, por incrível que pareça, eu tenho 15 minutos aqui só hoje. Porque nós vamos por médico e... Bom dia. E aí eu tenho só 15 minutos. Ainda bem que o médico é só abrir a porta e tá do lado. Graças a Deus. Hoje estou com meus filhos aqui. Bom dia, Aline. Bom dia. Feliz dias a todos. Esperar um pouquinho, esperar o povo entrar. Aline, me conta de onde você é. A Sil eu já conheço, que é de Itapema, né? Bom dia, povo. Bom dia. Nós estamos aí numa série maravilhosa. Eu não fui para o YouTube novamente, porque justamente tem esses 15 minutos. A gente veio aí falando sobre a lealdade que atrapalha o propósito. São Vicente, São Paulo. A lealdade que atrapalha o propósito, né? Tem coisas que a gente está cego, a gente quer dar uma forcinha para Deus e Deus não te pediu, né? Lá desde o início a gente falou lá no encontro 1 sobre a gente discernir quem está do nosso lado, no encontro do 2 a gente falou sobre se apartar de pessoas que não estão alinhadas ao teu propósito, e no 3 falamos sobre o financeiro entre Abraão e Ló, e hoje nós vamos fazer um resumão de tudo, tá? Porque nós estamos só com 15 minutos aqui e semana que vem a gente parte para mais uma série lá no YouTube. Aí a gente combinou que vai ser eu e a Paula e a Janes, para que me dê uma folga. Até eu queria perguntar para vocês, ou lá ou aqui, ou pensar em aqui, 6 horas da manhã, 6h15 da manhã, né? Eu gosto muito do horário cedo, trazer uma palavra diária aqui para dar um direcionamento. Nós vamos acabar fazendo essa enquete aqui, porque como a gente está conhecendo muita gente nova entrando, né? Vindo de outros... Bom dia, Gisele. Vindo da rede da Paula, vindo, né? Conhecendo a gente agora, então a gente precisa educar essas pessoas e o que vocês querem, né? Nós estamos aqui para servi-los. Então a gente está pensando ainda de que formato nós vamos fazer. Se a gente continua lá no YouTube, né? Uma série que daí lá vai ser só 3 vezes na semana, ou a gente faz aqui todos os dias, 6h15, mas daí eu teria que ser no horário mais cedo, porque para mim tem que ser cedinho, gente. Então vamos encaminhar essa live, vamos encaminhar para mais pessoas para estarem aqui conosco, porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você. Amém? Eu dei um susto agora, eu falei, será que eu estou no Instagram errado? Tô aqui, esse povo que eu não conheço aqui no direct, que tá chegando muita gente nova. Gente, a comunidade tem sido uma bênção, a gente anda recebendo testemunhos. E hoje eu quero contar uma coisa muito forte que tem acontecido aí nos últimos dias. Fiquei assustada, impactada, mas eu vejo que foi o Senhor nos conduzindo a algo diferente. Estou enviando aqui, tá? Fazendo o meu ID, enviando para o máximo de pessoas que eu consigo, para que a palavra de Deus chegue a lugares que os nossos pés não vão. Mandei. Ontem nós recebemos um contato. Eu já quero começar a contar esse testemunho. Nós recebemos um contato de uma pessoa muito machucada e conversando com ela, né, eu pedi, ela estava um pouco de desespero, daí eu liguei, né, para acalmar um pouquinho, para entender um pouco mais a situação dela. Descobri que ela caiu na lábia de Satanás. Ela acabou fazendo ali um pacto, né, com como é que é? Obras. Uma pessoa veio até ela, falou que para ela sair daquela situação emocional que ela vivia, tinha que fazer um trabalho e etc. E assim essa pessoa, né, essa enviada de Satanás, essa macumbeira foi entrando na vida dela, tomando dinheiro, fazendo que se ela não pagasse, a vida dela ia cair, e ela veio alimentando isso e arrependida com Jesus, né? Porque a mulher, ela
caiu no meio do caminho. Por mais que ela era cristã, ela caiu. E eu fiquei assustada com aquilo ontem. Eu falei, como é que é? Assim, não, eu me arrependi de tudo, mas eu preciso continuar pagando, porque ela me ameaçou que vai falar que eu sou uma caloteira. Eu falei, caloteira do quê? Perguntei para ela, caloteira do quê? De não pagar trabalho de macumbaria? Eu falei, não. Você vai bloquear essa mulher agora, vai começar a bloquear. Ah, mas eu orei, eu falei para Jesus que eu me arrependi, mas para eu não ficar mal, eu preciso terminar de pagar, não sei o que. Eu falei, não. Por fim, conversei muito com ela ontem. Inclusive, ela está na casa da mãe dela, justamente porque ela está passando por uma fase bem delicada. E acabou que ela conseguiu bloquear essa mulher, bloquear em tudo, para que não continue, né? Eu vi que ela estava bem emocionada, e Deus me usou ali para falar com ela. E aí depois a gente recebeu um testemunho, recebeu ali que ela sentou com a mãe dela, a mãe abriu a palavra, ela pediu para que a filha ouvisse aquilo que eu tinha aconselhado, e a palavra, ela respondeu aquilo que ela esperava. Seja forte que eu sou contigo. Bom dia, Mônica. Bom dia, amada. Seja bem-vinda. E aí, a gente acabou recebendo um feedback, depois ela me manda. A mulher é uma levita. Me manda ali um louvor cantando, sabe? Aquilo. E quando eu fui orar para ela, eu vi o demônio gritando. Então, Deus tem nos conduzido algumas pessoas para ajudar nessa área de libertação. Ontem à tarde foi a mesma coisa. Então a comunidade está sendo esse canal de bênção na vida das pessoas, né? Porque ali ele é uma formação contínua. Tá? Que vocês veem aí nas aulas que a gente vem entregando fora daqui, e lá dentro ele é muito mais completo. Então é uma formação, né? Não é um lugar que a gente vai entregar a sua palavra, né? Aqui é a base, é o fundamento, é o nosso alicerce, é tudo isso. Mas existe o nosso, porque Deus entrega a palavra, Deus entrega tudo, mas nós precisamos nos mover para que todas as coisas, né, aconteçam na nossa vida. Isso exige postura, exige posicionamento, isso exige, né, que você planeja o que você quer, aonde você está, quais são os seus sonhos, o que você quer fazer da sua vida, o que você quer fazer com a palavra que você entregou. Porque o profético, ele é assim, gente. Existe o profeta do ofício, né? Que é aquele que ele entrega a palavra para a igreja, para casa, geralmente para a nação. Né? E existe a palavra que você recebe, que é uma profecia. Deus usa pessoas para te entregar essa palavra. Né? Mas o que você faz com isso? O que você faz com essa palavra? Que inclusive está lá em 1 Coríntios 14, do 1 em diante, que fala justamente disso. Se você não se mover com a palavra que Deus te entregou, porque uma profecia ela é um propósito de Deus na sua vida. A profecia nada mais é do que um propósito de Deus na sua vida. É Deus te falando, eu quero que você faça isso, porque é através disso que eu vou te abençoar, entendeu? Então, esse que é um movimento no profético, entendeu? E a comunidade ela tem vindo para isso. Tanto é que agora lá dentro a gente, bom dia, amada, lá dentro nós vamos trabalhar com a formação mesmo. Vai vir uma formação de teologia revelada, como se mover no profético e de libertação. E a gente tem recebido bastante mensagens, bastante testemunho de que pessoas, né, estão sendo transformadas pela comunidade. Deixa eu pegar aqui a palavra que está lá em 1 Coríntios, 1398. Que eu quero já falar para vocês como que vocês vão fazer. Porque o que aconteceu ali na história de Abraão, ó, né? Quando Deus falou para Abraão para ele sair, ali era um cumprimento de um propósito do Senhor na vida de Abraão. Porque através de Abraão, ele queria expandir uma nação, né? Nós viemos de Abraão. Então, ali era um propósito, uma palavra do Senhor para Abraão, e Abraão teve que caminhar para o cumprimento desse propósito.
Então, essa série, ela veio falando sobre isso. Se você não se mover, se você não fazer com que a palavra se cumpra, não vai adiantar, né? A ideia é que tu fala assim, mas a palavra de Deus, ela não volta vazia. Claro que não, Deus falou, vai acontecer. Mas, se você não estar caminhando com ele para o cumprimento desse propósito, ele coloca outra pessoa para cumprir o propósito que ele deu. Então, as pessoas falam assim, por que as coisas não acontecem na minha vida? Justamente por causa disso, porque você não conseguiu discernir tudo aquilo que eu venho falando desde segunda-feira, né? Quem caminha com você, durante os 3 dias de jejum que foi feito na comunidade, na segunda noite, Deus me acordou na madrugada para orar pela minha família, amigos e pessoas que estavam no leito do hospital. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui, ó. Então, toda essa palavra que veio de segunda a hoje, a sexta-feira, ela se resume nessa que eu vou entregar hoje, que está lá em 1 Coríntios 14:1, que falam o seguinte: o dom de profecia é superior ao de línguas, né? Sigam o amor e procure com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Veja bem o que a palavra diz ali. Todos os dons é importante, sim, o dom mais importante é o dom da palavra, mas sigam, procurem caminhar. Todas vocês que estão aqui nessa live, vocês têm o dom da profecia, profetiza. Acorda profetizando, acorda declarando. Porque, olha, sigam com amor e procure com zelo os dons, principalmente o de profecia, pois quem fala em línguas não fala para pessoas, mas fala para Deus. Quando você ora em língua, você está edificando o seu espírito, o diabo, né? Não discerne isso. Ninguém entende, pois, por meio do espírito, fala mistério. Mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. Veja bem, edificando, exortando e consolando. Tudo isso aqui Abraão fez naquela jornada com Ló. Ele edificou a vida de Ló. Ele provavelmente falou, Ló, não desce para Sodoma, sabe? Ali não é teu lugar. Então ele edificou porque a prosperidade de Abraão caiu a Ló, entendeu? Ele exortou Ló, olha, para que não haja contendas entre nós, escolhe a tua terra que eu escolho a minha, né? E ainda consolou quando ele foi buscar, né? Porque Ló, ele era um caçador de confusão, quando ele foi buscar Ló, né? Tirando daquele meio, daquela confusão toda, e consolou, tirou, olha, fica aqui, Deus vai fazer coisas grandiosas, né? Fica aí no teu cantinho, etc e tal. Então, todas essas palavras, eu comecei a fazer isso nas minhas orações, declarando e profetizando. Glória a Deus por isso. E é isso que precisamos fazer, porque a palavra, ela é um decreto no mundo espiritual. E tem coisas que você fala, você não percebe. Tipo assim, eu vou te dar um exemplo. Você chega no final do dia na tua casa e você senta ou deita no sofá. Ai, eu tô morta de cansada. Olha o que você acabou de falar. Eu estou morta. Então, nós precisamos estar atento àquilo que sai da nossa boca, porque a nossa palavra, ela edifica, ela gera. Porque Deus criou tudo que vem da criação vem da palavra. Você tem já esse dom, isso já está em você. Declara, profetiza. Eu declaro que o meu livro vai estar nações. Eu declaro que a minha empresa vai XPTO, eu declaro a saúde, eu declaro prosperidade, eu dou uma ordem no mundo espiritual, porque você está lutando. A Bíblia fala que nós lutamos não é contra o homem, é contra o espírito e potestade. Então, quando a Bíblia fala que veio lá aquela historinha que eu te contei, tudo que você precisa fazer ali, eu planejei uma série em cima de um processo para que você cumpra aquilo e consiga eliminar, consiga enxergar, consiga viver o que o Senhor falou. Porque, não sei se você sabe, eu acredito que você já deve ter ouvido isso, Deus te dá um dom. Eu tenho o dom de gerir, eu tenho o dom da gestão, eu tenho o dom de entender sobre finanças, com base em princípios bíblicos, como que nós prosperamos segundo a palavra do Senhor. Né? Eu tenho esse dom.
Você aí, provavelmente, alguma de vocês tem dom sei lá, eu não sei o dom de vocês. Enfim, então, por exemplo, você que é uma advogada, você vai ler a Bíblia, você só vai enxergar a justiça. Você que é psicóloga, você só vai ler a Bíblia entendendo sobre as emoções. Isso eu já fiz um teste com as minhas amigas. Quando você lê a Bíblia, o que mais você vê ali? Eu vejo muito a justiça do Senhor, a justiça sendo feita, assim. Porque eu perguntei para uma advogada, uma amiga minha. Eu perguntei para uma amiga minha que trabalha com emoções. Eu vejo Deus tratando das emoções o tempo todo. Então, se você vai ler conforme o seu dom. Então, eu leio muito na gestão, eu leio muito na ordem, eu leio muito nisso. Então, cada vez que eu leio a palavra, cada vez que eu estudo a Bíblia, para mim, Deus planejou tudo. E, de fato, planeja. Se vocês verem lá na época de Saul, de rei Saul, o que rei Saul deixou? Por um acordo político, ele deixou uma Amalequita vivo. Esse Amalequita foi para lá na história de Esther, que foi lá, parente de Ramã. Você está vendo o que Deus fez? Ele teve que levantar um outro povo para eliminar todos os Amalequitas, mas ele já tinha dito isso a Saul. Então, bom dia, Cláudio. Então, olha só o planejamento que teve por trás disso. Deus teve que ir lá fazer o trabalho que ele já tinha dito a Saul para fazer isso acontecer. Aí usou quem? Esther. Então, tudo eu vejo como ordem, tudo eu vejo como um processo, tudo eu vejo como um planejamento. Então, essa série que veio de segunda a hoje, ela veio justamente para falar, olha, primeiro você faz isso, bom dia, Cleice. Segundo, você faz isso. Terceiro, você faz isso. Por quê? Porque Deus, ele é um Deus de clareza. Ele é um Deus de ordem, ele é um Deus de como é que eu vou falar? De excelência. Então, para ele, você precisa fazer as coisas perfeitas. Se você acorda, você vai fazer um almoço, você vai limpar sua casa, você vai vir aqui trabalhar. Eu acabei de chegar na minha empresa, né? Isso aqui, eu, Bárbara cristã, entendo que isso aqui é do Senhor, né? Eu sou mordoma dele. Eu sou mordoma do Senhor. Então, eu vou fazer com muita excelência. Eu vou fazer o meu trabalho aqui com muita excelência. Eu vou servir meus clientes com excelência, porque é Deus. Né? Porque quanto mais eu faço isso, mais o Senhor se agrada, mais o Senhor me prospera, mais o Senhor me mostra o que precisa ser feito. Por quê? Porque eu estou caminhando debaixo daquilo que Ele falou. Porque se você voltar lá no livro de Gênesis, quando ali em Gênesis 1, ele era Deus, Deus o Criador. Quando você vai para Gênesis 2, é o Senhor Deus, porque daí entra o homem, é o Senhor Deus de tudo aquilo que ele criou. Então nós somos mordomos. Nós somos mordomos. Então por isso que você precisa olhar para a sua vida como um todo. Você precisa olhar o que você anda fazendo com as suas emoções, o que você anda fazendo com o seu corpo físico, o que você anda fazendo com a sua vida espiritual. O que você anda fazendo com a gestão? O que você anda fazendo com o seu dinheiro? Aonde que você gasta o seu recurso? Com que você gasta o seu recurso? Com materialismo? Para suprir dores emocionais? Tipo, eu tenho uma bolsa de marca, eu tenho isso. Deus sonda tudo isso. Deus sonda tudo isso. Por quê? Porque Ele quer um coração servo. E um coração servo, Ele abençoa. Ele abençoa cada vez mais. Então, para você precisa discernir como Deus quer que caminhamos. E isso exige, sim, alinhamento. Alinhamento com pessoas, alinhamento de lugares, bom dia, Diego, alinhamento de tempo, alinhamento de estação. Ele é esse Deus. As pessoas que chegam aqui no Instituto Ora, né, projetos, quando eu recebi a palavra de que eu estaria gerindo projetos de líderes e pastores, na época eu comecei a rir, imagina, né? O que eu vou fazer? Só que eu vi que, tipo, Deus, porque assim, ó, peguei esse livro aqui para falar, quando Deus ele te entrega uma palavra, quando Deus ele solta uma profecia para você, você precisa pegar essa profecia, você falou assim, eu vou dar um exemplo da minha, que eu recebi. Olha o quão atenta a gente... E assim, ó, hora que Deus é confirmando o próximo passo. Profecia, eu aprendi também até com o pastor Luciano Subirá, que eu já vou falar. Ó, quando Deus fala em ordem, Ele fala de tudo. Uma vez eu saí daqui, porque eu queria muito... Eu sou aluna do pastor Luciano Subirá também.
Quando eu fui, eu queria muito ver ele. E eu fui numa conferência dele, ele falando do corpo. Aquilo ali vai ver uma lapada assim para mim. Veja bem, quando Deus fala que é excelência, o seu corpo ele é templo do Espírito Santo. O que, que você vem fazendo com ele? Você anda comendo besteira? Você vem negligenciando com água, com tudo? Eu sou uma pessoa péssima para tomar água. Eu tenho que me policiar. Aí o que, que acontece? Me dá infecção urinária o tempo todo. Eu vou parar onde? No hospital. Aí você está lá, você negligencia a sua saúde, você já anda com problemas financeiros, você já anda com problemas em casa. Aí o que, que acontece? Para no hospital. Meu Deus, o Senhor esqueceu de mim, porque o Senhor, eu estou aqui, o que, que eu mereço? Por que, que eu estou aqui? O que, que eu fiz para merecer? Você simplesmente não estou, vou passar lá no hospital e está com infecção urinária. Você está transferindo uma responsabilidade sua para Deus. Você está entendendo o quanto isso é sério? E o pastor Luciano ele ensina muito sobre isso, né? Que não era esse livro aqui dele, esse aqui fala de jejum. Então, veja bem, você recebe uma profecia. Eu vou dar um exemplo. Eu recebi uma palavra de que eu estaria abrindo uma nova empresa. Só que eu não saía assim a torto direito. Eu falei, a empresa ela vai vir com muita clareza em mim. Porque né, eu queria ser um polvo, tanto braço assim que eu queria ter, porque eu amo trabalhar. Eu sou apaixonada por trabalho. Né? E aí Deus falou, aí eu comecei a ler, você vai importar muito, eu já recebi várias outras palavras de outros pastores, outros profetas. Aí eu fui catando essas profecias e aprendi com o pastor Luciano, desenha um mapa. Deus falou XPTO, Deus falou isso. Ali Deus está resumindo para você, porque a nossa capacidade racional é limitada, né? E você tem que estar muito no espírito para discernir isso, resumindo para você aquilo que ele quer. A profecia, a palavra que ele te entregou, que foi o que aconteceu com Ló e Abraão. Ele falou com Abraão, sai, e aí Ló, Abraão foi lá, levou quem? Ló, um caçador de confusão, se incomodou, atrasou. O que Abraão e Sara fizeram? Trouxeram Agar. Você acha que todo esse tempo de Abraão, até o cumprimento da promessa ali de Isaac, etc., já não era para ter acontecido a tempo? Abraão fez o quê? Tardou. E aí, quando a gente está com esses ruídos, a gente não consegue ouvir Deus. É nós que fizemos isso. Porque quando o livro de Gênesis 12, ali no finalzinho, quando Abraão discerniu para que não haja contendas, escolha uma terra, Ló, eu vou para outra. Deus fez o quê? Revisitou Abraão. Então, é isso que vocês precisam entender e discernir. Se Deus te entregou a palavra, vai pegando todas as palavras que Deus te entregou e vai montando o seu projeto. Deus falou que eu estaria abrindo uma nova empresa, que eu ia vender muitos produtos, que eu ia começar a importar, que eu vinha em contêineres na sua mão e liguei. Vou abrir uma empresa de importação. Me liguei na hora. E quando eu entrei para ver isso, para dar uma estudada, me apaixonei. Aí eu fui colocar em prática, porque Deus me falou. Isso vem do Senhor, não vem dos meus anseios. Lembra que eu falei ontem? Porque se você se agarrar na promessa do Senhor, todas as coisas lhe serão acrescentadas, não é na força do nosso braço. Então você precisa discernir isso. Perdão, fiquei com consciência porque eu não tomei água desde ontem. Então, eu preciso que vocês revejam essa série e termine aqui, porque aqui em todas as séries eu dei um plano para vocês. Eu dei um planejamento estratégico do que vocês precisam fazer. Por quê? Porque é da minha área. Eu ajudar pessoas a organizar caos. Bárbara, eu recebi palavra, não sei quanto tempo, isso não vai acontecer, será que é o profeta? Não. Julgue a profecia, a profecia, não o profeta, não a pessoa. Perdão, o contrário. Julgue. Porque se vem do Senhor, o Senhor vai entregando para várias outras pessoas o plano de ação. E aí você precisa caminhar nele. E é isso que a comunidade ensina. Ela te ensina a viver a palavra dele. Trabalhando emoções, ali lembra de Ló e Abraão, Ló teve que trabalhar isso nele, maturidade de aparta-te de mim. Trabalhando o quê? A família, o eu, porque uma casa assim que não está em ordem, o restante não prospera, porque é o nosso primeiro ministério.
Depois vem o quê? O planejamento, que é o teu ministerial. Então, a comunidade ela já vem através desse plano. Por quê? Porque eu sou muito organizada. Para mim tem que ter o começo, meio e fim. Por exemplo, quando você tem que se preocupar com o seu destino profético. Se preocupa com o seu destino profético, porque no caminho o Senhor vai clareando, Ele vai enviando pessoas para o cumprimento disso. E você vai aprendendo. Você não precisa saber de tudo antes. Olha só, eu recebi a palavra... Mas, gente, essa palavra tem uns 5 anos que eu estaria importando. Há 5 anos eu tenho essa palavra. Por que hoje veio? Por que hoje veio? Porque eu estou madura. Meu filho está maduro, porque a promessa está em mim, nele. Vocês vão trabalhar junto, vocês vão ser muito próximos, vocês vão importar muito. A palavra está em mim, nele. E eu sou muito ousada, eu sou muito corajosa. Da hora, já comecei a estudar China, já comecei a estudar fornecedor. Já ontem mesmo estava falando lá com os Alibabas. Eu entrei no site de Ali, comecei a falar com o pessoal da China. Para que o cumprimento do propósito se cumpra. Então você precisa fazer isso. Meu conselho hoje, eu tenho 4 minutos que eu tenho médico das crianças. Volta ali na série, ali há um plano, há um planejamento. E, por favor, faça aquilo que o Senhor está te pedindo. É imaturidade você carregar loss na sua vida e você tarda aquilo que o Senhor quer te entregar. É imaturo da sua parte. É imaturo espiritualmente. O que as pessoas vão achar ou pensar de mim? Não importa. Você está querendo agradar as pessoas e desagradar a Deus? Porque você está desagradando a Deus. Você não está comendo debaixo da promessa. Então você precisa ter esse discernimento espiritual. Você precisa. Está fazendo sentido, gente? Um minuto. Uma pergunta para vocês aí, 1 minuto que eu preciso ir. Preciso ir mesmo. É o médico das crianças. Preciso desligar. 1 minutinho. Alguém tem uma pergunta para fazer? Falem para mim. Se está fazendo sentido, se é isso mesmo que... Se conseguir clarear, se Deus falou com você nesse processo aí desses 5 dias. Tá? Vocês estão muito quietinhos. Gente, eu gosto de falar, então fale comigo, por favor. Fale comigo. Amém? Tá, se você não quer falar, então também eu tenho que ir. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Nós vamos fazer uma enquete para ver se a gente traz isso aí todos os dias aqui. Ou 3 vezes na semana lá no YouTube, né? E você que não faz parte da comunidade, eu faço esse convite porque a partir do dia 1º de março, a comunidade ela vai se tornar diferente. Como ela vai vir com formação, ela vai ter somente um plano anual. Então, aproveita agora. Você que não está na comunidade com esse valor. Vocês estão cobrando da palavra de Deus? Não. Você tem livre acesso à tua Bíblia, então não vem com essa historinha, com essa mentalidade pequena que eu já nem gosto disso. Nós estamos ali te ajudando a gerir a sua área emocional, a sua área familiar e a sua área ministerial. É diferente. Amém? Beijo, fica com Deus e até segunda-feira. Bom final de semana para vocês.